Olá, Shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar na tua vida, na tua casa, em todos os setores. Mas hoje, inicia-se agora, nesse momento, o Shabbat Shalom, que é o Santo dos Santos manifesto no sábado. Então, os judeus guardam essa data e outras religiões também guardam o sábado. Aliás, isso é bíblico, né? Nós guardamos domingo por causa de um calendário que foi inventado pela ordem humana. Bom, estou de volta. Pastora Sâmia Tal. Seguindo os vídeos que nós temos feito, nós estamos falando de João, evangelista, o discípulo amado, e que escapou várias vezes da morte até levá-lo para a ilha de Patmos. E lá ele escreveu o livro chamado de Apocalipse, que na realidade são revelações. Bom, eu já vou dar um alerta, assim, eu não vou entrar em profundidade em Apocalipse, como estudo de escatologia, comparando com Daniel, Ezequiel e todos os livros, como Joel, falam dos tempos finais. Inclusive, Jesus, em Mateus 24, também fala. Mas eu quero passar de helicóptero, vamos dizer assim, pelo livro de Apocalipse. São 21 capítulos, começando no capítulo 1, as descrições da visão que João teve do trono de Deus, de Jesus, a aparência atual dele, que é um ancião de barba grande, branca, com vestes longas, com cinto na cintura, enfim. E ele estava com 7 estrelas e 7 castiçais. Cada castiçal representa uma igreja. E as estrelas são os anjos que as igrejas têm. Bom, no capítulo 2 e 3, João descreve as cartas que foram escritas para 7 igrejas. São igrejas daquele tempo. Mas também, se você pode fazer um estudo comparando a igreja primitiva, que chamava o caminho, até o final, o estado final das igrejas, com as cartas que ele fala. E as 7 igrejas, elas são localizadas principalmente hoje na Turquia, mais ou menos. E começa assim, com Éfeso, Esmina, depois tem Pérgamo, Tiatira, tem a Filadélfia e Laodiceia. Todas elas, ele diz que o Espírito Santo fala assim, eu vejo isso de bom, mas eu tenho contra ti. A única igreja que ele não fala, eu tenho algo contra ti, foi a igreja de Esmirna, que é a segunda igreja que é citada. É uma igreja pequena, sofredora, pobre, mas de muito agrado aos olhos de Deus. Filadélfia é a igreja penúltima, a igreja assim que a gente vê que se consagrou muito, seria assim uma igreja onde o Pentecoste estava sempre presente, é uma igreja muito abençoada. E finalmente, a última que é citada é a Laodiceia, é a igreja que nós estamos vendo hoje, ou começamos a ver. A falta de amor entre os irmãos, a indisciplina, a falta de seguir a palavra de Deus, permitir um monte de coisa dentro da igreja. Uma igreja fria. Então, esse é o estado
final das igrejas. A partir do capítulo 4, a gente não vê mais, não estuda ou não lê sobre igrejas. Uma das considerações é que por que essas igrejas não são citadas até o final? Ou fala-se de igreja, vamos dizer. Porque admite-se que no final, aí já tinha ocorrido o quê? O que eu já falei algumas vezes aqui, o arrebatamento da igreja do Senhor, que não é denominacional. São verdadeiramente aqueles que estão no Senhor e vivem para o Senhor e vivem a palavra. Você é assim? Você tem Jesus no coração? Você está procurando se aperfeiçoar a cada dia? Você exercita o perdão, exercita a gratidão a Deus? Como que está a tua vida? Ou você está assim, eu vou curtir a vida. Tudo que a vida tem para dar, eu vou curtir. Eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei quando eu vou morrer, ou eu não sei o que vai acontecer lá, se eu vou para o céu, se eu vou para onde for. E depois, no final da minha vida, eu vou pedir perdão, e como Deus é bom, Ele vai perdoar. Então eu posso fazer o que eu quero. Posso ir para balada, eu como mulher posso andar esses top, que aparece até, não vou falar, aparece também as saias curtíssimas, nossa, e pode ser mulher gorda, mulher magra, é alta, baixa, está todo mundo usando. Não é a questão de ser retrógrada, não. São shorts até a... você já sabe. E o marido tonto do lado, certo? Tadinho. Bom, puxa, né? Eu acho a elegância, a discrição faz parte, somente da mulher, né? Então, se nós estivermos no Senhor, como Noé, né? No meio de tantas pessoas, o Senhor achou graça em Noé, porque Noé andava com Deus. No arrebatamento, as pessoas que vão ser arrebatadas são essas pessoas. Eu creio. E mesmo as pessoas que estão na igreja, que não andam assim, não querem reconhecer que estão erradas, não querem se arrepender, elas não vão ser arrebatadas, ou seja, arrancadas. Bom, aí começa o capítulo 5, que ainda João fala um pouco do trono de Deus. Pelas visões que João teve, com os detalhes, João foi arrebatado para ver essas visões. Ele foi arrebatado. Né? E tinha coisas que ele fala assim, aquela cor das vestes de Jesus é mais branco do que a neve. Por quê? A neve era a coisa mais branca que ele conhecia. Então, tinha palavras assim. Bom, e aí vai Apocalipse, vai seguindo, né? E Deus começa a revelar para João a questão dos toques das trombetas. E cada trombeta anuncia uma coisa ruim para a terra. Além das trombetas, dentro das trombetas, vão ter outros toques, né, que vão ser tocados e a cada uma desses toques há então um aparecimento que, vamos resumir aqui, são 7 anos. 3 anos e meio de tribulação. Pensa, Jesus citou algumas, grandes terremotos, grandes pragas, grandes gafanhotos, com cara, inclusive, de homem. Tem
um estudo sobre esses gafanhotos, porque eles rodavam como se fosse um helicóptero. Então, acho que são as guerras com helicóptero, que, como ele não sabia o que era helicóptero, pôs gafanhoto. Era uma coisa mais. Mas vão ser guerras entre as nações e vai. A economia mundial decai horrores. Ok? Quando chega no 3 anos e meio, se levanta o homem salvador da pátria. O que significa isso? Ele vai fazer um projeto que vai acertar a economia mundial. Ah, pronto. É o Salvador. Além disso, vai acontecer um acidente muito forte com esse homem, que alguns teólogos dizem assim, seria assim, como semelhante, ele vai ser decapitado, ou seja, vai perder a cabeça. Ora, com isso a gente pensa, bom, morreu. Não, ele ressuscita. Aí todo mundo considera ele o grande profeta, o maior. E ele vai se colocando no lugar. Existe o falso profeta, que é um líder religioso que vai dar o maior apoio a essa criatura. E fora Satanás. Então, essa tríade, falso profeta, anticristo e Satanás, imita e tenta imitar a trindade nossa divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eles começam a perseguir. Os cristãos, ou qualquer pessoa que não queira colocar chip, que nem já tem na China, para comprar e para vender, não vai poder comprar, não vai poder vender. Vão ser perseguidos, não vão ter alimento. E por isso que Jesus fala assim, foge para o campo. Porque os cristãos vão ser perseguidos. Vocês acham que os judeus têm sofrido, como na época de Hitler? Ou durante todo esse tempo agora, como eles sofreram com o ataque do Hamas? Eu comecei a assistir um vídeo que uma mulher começou a descrever, principalmente o que eles fizeram, porque a bandeira desse ataque era o estupro. Homem, mulher, criança. Olha, eu não consegui assistir. Chegou uma hora, meu estômago começou a revirar, e eu me mandei. Muito forte. Vocês acham que isso é o máximo? Não. Esse anticristo vai perseguir os judeus. E eles vão ter que fugir. E muitos vão ser mortos, mas muitos vão conseguir fugir, tá? Bom, até que cai a Babilônia, entenda-se por Babilônia, uma cidade santa, que não é Jerusalém, considerada mundialmente como o centro da religião, ela vai cair. E quando ela cai definitivamente, vai ser muita alegria no céu. Porque os mortos, aqueles que foram sacrificados, eles vão ficar no pé do trono pedindo por justiça. E quando eles começarem a ver essa justiça na terra, eles vão se alegrar. E até que no 20 e 21 vão 20 grande guerra, que não é mais entre os homens, é de Deus e homem. E aí cai astros, caem, a terra vai ser destruída. Há o juízo final antes disso. E quando Deus vai separar a seara, do lado direito vão ficar aqueles que são salvos, e do lado esquerdo aqueles que vão ser condenados ao lago de enxofre e fogo. Nesse lago, quem vai? Satanás, todo o seu exército, o anticristo, o falso profeta e aqueles que não seguiram a palavra de Deus.
não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Esses vão ficar lá. E lá também vai ser jogada a morte e o inferno. O inferno? Sim, porque hoje quem morre já condenado vai para o inferno. Ou você não sabia disso? Mas essas pessoas, mais o inferno, vão lá. E desse local, um dia eu vou descrever uma visão que uma serva teve desse lago de fogo e enxofre. Não tem volta. Não tem volta. Tá. E finalmente, no 21, descreve o novo céu e uma nova terra e a cidade santa, a nova Jerusalém. Com isso eu termino aqui os livros que João escreveu. Não sei ainda o novo tema que eu vou escolher, estou pedindo para o Espírito Santo. Se você tiver sugestão, olha só que eu peço. Joinha, compartilhar e coloque a sua sugestão. O que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos? Deus abençoe. Um feliz final de semana.